Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre as pequenas memórias do José Saramago. Eu resolvi ler esse livro agora que o mês das crianças está chegando ao fim aqui no canal. Porque eu acho que esse livro aqui, apesar dele não ser um livro infantil, esse livro ele tenta fazer algo, ou melhor dizendo, eu tentei fazer algo ao longo desse mês que se assemelha muito àquilo que o José Saramago fez aqui, que é justamente tentar recuperar não o tempo perdido, como faz o Proust, mas tentar recuperar esse tempo que foi sendo ganho ao longo da nossa vida, não é mesmo? Enfim, esse daqui então é um livro que traz as memórias do José Saramago de quando ele era criança, ali dos 4, 5 anos até os seus 15 ou 16. E como eu disse para vocês, esse daqui não é um livro para crianças, nem no sentido da linguagem, porque uma criança não, eu acredito pelo menos, que uma criança não vai conseguir ler o José Saramago, porque o José Saramago, nem adultos geralmente têm uma certa dificuldade de ler o que ele escreveu. Mas também porque tem algumas coisas aqui que são de cunho meio sexual, então acho melhor as crianças passarem ao largo deste livro. E esse livro aqui, então, é um livro em que o Saramago ele mostra uma visão um pouco diferente daquela do Proust, não é? Porque se o Proust ele tenta ir em busca do tempo perdido e recuperar esse tempo perdido, o Saramago ele meio que mostra pelo balanço que ele faz quando ele está lá com seus 84 anos e escreve esse livro, ele mostra que a vida foi muito mais um ganho de tempo do que o acúmulo de tempo perdido. Então, essa mudança é uma mudança que eu acho que ela é fundamental para que a gente possa entender a maneira extremamente delicada, extremamente sensível com a qual o Saramago vai relatando aqui essas suas pequenas memórias. E aqui a gente tem então memórias desde a época em que ele morava nas várias casas pela qual a família Saramago passou por Lisboa, até mesmo aquelas memórias que são as que mais me agradaram, que envolvem os avós dele, né? O Saramago ele teve uma relação muito estreita com o avô e a avó maternos, e isso é descrito de uma maneira muito bonita aqui dentro desse livro. Enfim, eu acho que todo mundo sabe disso, né? O Saramago ele sempre comentava um pouco sobre o avô e sobre a avó. Por exemplo, há aqui um momento em que ele comenta que o avô, apesar de ser uma pessoa sem muito estudo, uma pessoa do campo, uma pessoa sem qualquer sensibilidade, quando o avô estava próximo de morrer, ele saiu pelo quintal abraçando uma a uma todas as árvores, como que sabendo que iria morrer e se despedindo de cada uma delas. Ou então é o momento em que a avó, olhando o pôr do sol pela soleira da porta, olha para ele e diz que a vida é muito bonita e que ela tem pena de morrer e não que tem medo de morrer. Ou ainda os episódios em que, por conta do frio, o avô e a avó recolhiam os porquinhos mais novos e colocavam esses porquinhos para dormir com eles dentro da casa, junto deles na cama, para que esses porquinhos não morressem de frio. Então, um retrato muito sensível, sobretudo, dos avós dele que ele faz aqui. E isso me toca, pelo menos, principalmente porque eu fui criado pelos meus avós. Não é? Então, isso acaba, de certo modo, dialogando mais com as minhas próprias pequenas memórias que eu tenho aqui. Enfim, e eu resolvi ler este livro também, porque eu não sei se você que chegou faz pouco tempo no canal sabe, mas eu há muito tempo, eu resolvi fazer um projeto de leituras em que eu leria a obra completa de Saramago, e evidentemente que esse projeto acabou fracassando porque a vida me atropelou. Mas aí, como tentativa de retomar esse projeto, eu resolvi incluir aqui essas pequenas memórias. Então, para além dessas memórias que ele tem dos avós, ele vai lembrando vários fatos que são no mínimo interessantes aqui dentro desse livro, como por exemplo, o motivo pelo qual ele tinha medo de cachorros, ou o motivo pelo qual ele adorava cavalos, e inclusive é uma coisa interessante, os pássaros estão cantando. É uma coisa interessante porque você pega aquele filme José e Pilar, e tem algumas cenas que dá pra você ver que tem cavalos espalhados pela casa.
E daí aqui nesse livro você fica sabendo de onde surge essa paixão do Saramago pelos cavalos. Ele vai falando de como ele passou de um aluno aplicado no primeiro ano a um aluno quase que desleixado no segundo. Ele vai comentar aqui de como que eram as idas dele ao cinema no início da adolescência e de como que ele conseguia mentir com maestria sobre esses filmes que ele não via, mas inventava ali enredos na hora para poder se vangloriar diante dos amigos. Ele vai comentando um pouquinho das lembranças que ele tinha de cada uma das casas pelas quais ele passou com a família, porque os pais do Saramago eles eram muito pobres e daí eles sempre viviam constantemente mudando de endereço e isso acaba sendo refletido aqui em algumas dessas memórias que não estão organizadas sob nenhum rigor cronológico. Então ele vai e volta no próprio passado, digamos assim. Então ele vai num passado mais remoto, depois ele volta num passado mais atual. Vai contar um pouquinho pra gente também como é que esse nome Saramago foi dado a ele, porque eu não sei se você sabe, mas o nome de Saramago era para ser só José de Souza. Só que aí o escrivão da Colegã, que é o lugar onde, a região em que o Saramago nasceu, ele estava meio bêbado ou coisa do tipo, e daí ele acrescentou esse apelido que a família tinha, porque Saramago é nome de uma erva meio amarga. E daí o Saramago conta como que os pais dele descobriram esse nome e como que depois o próprio pai teve que registrar esse nome para que eles não pagassem uma multa ou coisa do tipo. Enfim, e vai contar uma série de outras peripécias que ele aprontou, tanto na infância quanto na adolescência. E a gente fica sabendo que o Saramago ele foi um adolescente bem safadinho, não é? Ele teve várias digamos, relações amorosas, inclusive algumas com as próprias primas, enfim. Tem até um trecho aqui em que ele diz: quanto a Domitila, Domitila era uma prima dele. Fomos apanhados um dia, ela e eu, metidos na mesma cama a brincar ao que brincam os noivos, ativos, curiosos de tudo quanto no corpo existe para ser tocado, penetrado e remexido. E daí ele continua falando um pouquinho de como que foi essa vez em que pegaram ele e a prima na cama brincando de ser adulto, enfim. E aqui ele diz que ele tinha, sei lá, uns 11 anos quando isso acontece, só que aí depois ele se desmente e fala que na verdade ele devia ter bem menos. Mas, enfim, e aqui ele vai contando também, e isso é uma coisa bem legal, ele vai meio que contando alguns dos bastidores de alguns dos livros famosos dele, não é? E a gente percebe que algumas temáticas, como por exemplo aquela do ensaio sobre a cegueira, são temáticas que já apareciam no adolescente Saramago. São coisas que o angustiavam desde lá da época em que ele era adolescente e tinha um tio que era cego e ele sempre associava a imagem desse tio uma imagem de sujeira, porque esse tio fedia e coisas do tipo. E isso acaba refletindo no ensaio sobre a cegueira. Se você já leu aquele livro, você sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? Enfim, e aqui a gente vai ficar sabendo de várias dessas outras coisas que vão acontecendo na vida deste senhor. Vocês sabem da minha admiração pelo Saramago, vocês sabem que ele está na minha Santíssima Trindade, não é? Então foi assim um prazer imenso eu reler este livro. A primeira vez que eu havia lido o livro eu não tinha gostado muito dele, mas agora relendo eu acho que eu entendo melhor a importância de um livro como esse, não só dentro da obra do Saramago, mas também principalmente dentro da vida de uma pessoa, não é? Que, como eu disse para vocês, ele vai na contramão do Proust ou na contramão, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, quando ele faz lá aquela trilogia Boitempo e tenta reatar as pontas da vida, digamos assim, não é? Aqui o Saramago, ele mostra que essas pontas sempre estiveram atadas, que essas duas, que a infância e a velhice sempre andaram juntas com ele, mesmo quando ele não era velho e mesmo agora em que ele, do alto de seus 84 anos, já está muito longe de ser criança, não é? E a última coisa que eu gostaria de ler aqui é a epígrafe deste livro que o Saramago extrai do fictício livro dos conselhos. Ele diz: deixa-te levar pela criança que foste. E eu acho que essa mensagem
que ele nos deixa aqui do livro dos conselhos. É uma mensagem que eu tentei propagar mesmo que implicitamente com esse nosso mês das crianças, que a gente muitas vezes esquece, não é? Mas eu acho que a gente tem que se deixar levar por vezes por aquela criança que nós fomos, porque às vezes ela sabe mais do que nós. Enfim, é isso então. Fica aqui a dica de mais este livro. Incrível, sério mesmo, eu recomendo fortemente que você leia, mesmo que você não goste do Saramago. E caso você goste, eu recomendo ainda mais, não é mesmo? Mas apesar disso, eu não sei se esse é um livro que vai agradar os primeiros leitores, né? Pessoas que estão ainda começando a ler a obra do Saramago. Pode ser que não gostem muito desse livro, mas ainda assim eu acho que é um livro necessário para todas as pessoas. Enfim, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.